primeiro painelista, o Roberto Strumpf, da Pangea Capital. O Roberto vai apresentar os resultados do projeto Carbono Araguaia. O Roberto é bacharel em Biologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Sydney, em 2008, com foco em energia e mudanças climáticas. Trabalhou como técnico em projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o nome que se dava a projetos na época do Protocolo de Quioto, para a geração de créditos de carbono. Foi coordenador de projetos do GVCS, Centro de Estudo em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, 2009, 10 e 11. É instrutor em metodologia GHG Protocol Agrícola, GHG Protocol, certificado pelo World Research Institute, WRI, que é exatamente a ferramenta que nós utilizamos neste projeto. Então, passo a palavra ao Roberto, que vai compartilhar conosco os principais aprendizados e, sobretudo, os resultados e o legado que esse projeto deixa, como foi possível, com o apoio da DAO. Roberto, a palavra está com você, fica à vontade, pedindo aí o máximo de atenção aos 30 minutos para a gente conseguir dar conta do recado. Muito obrigado. Obrigado, Pedreira, pela gentil apresentação. Boa tarde, boa noite, produtores da Liga do Araguaia e da rede de parceiros. Eu estou aqui iniciando a projeção dos meus slides. Vocês me avisem, por favor, quando estiverem vendo. Eu estou vendo perfeitamente. Ótimo. Bom, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. É o fim de uma jornada de 5 anos, de muitos aprendizados. Eu tenho aqui o desafio de apresentá-los em meia hora. Logicamente, vou ter que ser sucinto em alguns pontos, utilizar a licença poética de ir direto aos principais resultados. E eu espero que a gente possa, posteriormente, tirar qualquer dúvida, seja aqui nesse espaço, ou posteriormente também por e-mail, por telefone, que seja. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui a projeção dos meus slides. Primeiro, agradecimento aos coordenadores e parceiros do projeto Carbono Araguaia, acho que já foram muito bem apresentados pelo Pedreira, né? O Grupo Roncador, Água Viva, a DAO, aí, sob o ponto de vista técnico-metodológico, o WRI e a Embrapa. Bom, entrando já no assunto do projeto, desde o início, em 2015, quando foi feito esse acordo entre DAO e Liga do Araguaia e Comitê Olímpico Brasileiro, o projeto tinha 2 grandes objetivos, né? O primeiro, o aumento da produtividade nas fazendas, através da implementação de boas práticas, o restauro e reforma de pastagens, a redução de emissões de gás de efeito estufa do sistema como um todo, a verificação dessas emissões evitadas para utilizadas como forma de compensar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. A área do projeto está aí no leste do estado do Mato Grosso. São vários os municípios que são abrangidos pelas 24 fazendas, né, chamadas a região de forma genérica como Vale do Araguaia. E eu faço aqui uma singela homenagem a esses fazendeiros e fazendeiras líderes. Eu não vou poder falar cada um dos nomes, mas eles estão aqui registrados nessa tabela. São 24 fazendas ao todo. Importante registrar que não é a área total das 24 fazendas, mas a gente focou na atividade de pecuária, nas pastagens, né? São ao todo 77 mil hectares de pastagem. Esse número, ele, ao longo do projeto, com o aprendizado, com a melhoria do monitoramento, ele foi sendo ajustado. E no início do projeto eram 73 mil cabeças de gado. Já entrando na parte metodológica, essas foram as fontes de emissão e remoção
de gás de efeito estufa, que a gente genericamente chama de carbono, porque carbono é o principal gás de efeito estufa, mas não é o único. Então, quando eu falar carbono, por favor, entendam gás de efeito estufa e vice-versa. Acho que isso é uma confusão que às vezes é feita. Mas no manejo do solo, a gente leva em consideração calagem, fertilizante nitrogenado, adubação, lixiviação, deposição atmosférica e as operações mecanizadas, o diesel também. Mudança no uso do solo, ou seja, o processo de degradação ou de recuperação das pastagens, o rebanho, né, fermentação entérica e manejo de dejetos, consumo de combustíveis e aplicação de defensivos, como eu já falei. Importante frisar que a mudança no uso do solo e o rebanho juntos são aproximadamente 90% de todas as emissões e todas as remoções. Então, são de longe os pontos mais importantes para se olhar quando a gente está analisando o impacto climático da atividade. Entrando agora mais a fundo na parte metodológica, para a gente traduzir as práticas, as boas práticas em emissão ou remoção, a gente usa o que nós chamamos de fatores de emissão. Eles traduzem esses dados que são coletados nas fazendas em emissões de gás de efeito estufa. Eu trago aqui os principais deles. Então, para a fermentação entérica do gado, em média, né, porque a gente também diferenciou por sexo e por idade, um boi emite 1,5 toneladas de CO2 equivalente por cabeça por ano, e o solo, sob diferentes usos, né, seja pastagem solteira ou integração lavoura-pecuária, tem esse comportamento apresentado na tabela. Uma pastagem degradada que continua degradando emite aproximadamente 1 tonelada de CO2 equivalente por hectare por ano. Aquela que faz o caminho contrário remove, né? Então, o sinal negativo quer dizer uma remoção de carbono da atmosfera através da fotossíntese, que é feita pela braquiária ou outros tipos de gramíneas, e que injeta esse carbono através do sistema radicular no solo, né? Então, faz isso numa intensidade de 2 toneladas de carbono, de CO2 por hectare por ano. A gente também mensurou o sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária, né, que eu ressalto aqui o potencial desse tipo de sistema como uma grande bomba de sucção de carbono da atmosfera. Tiveram vários outros fatores que têm menor importância, tá? E esse é o número, talvez, dos mais importantes do projeto como um todo, porque ele tem um impacto muito importante no resultado. E a gente, apesar da evolução exponencial da ciência, ainda há uma zona de interrogação grande, sob o ponto de vista desse número, e que acarretou uma série de discussões extremamente positivas, construtivas, para o aprendizado do projeto, e que teve um impacto bem substancial também nos resultados ao longo do processo de monitoramento. Agora, fazer uma linha rápida histórica, né? Os primeiros documentos que foram feitos no projeto foram feitos em 2016. Então, primeiro foi o balanço de gás de efeito estufa no ano base, né? Então, quando Roberto, desculpa interrompê-lo rapidinho. Eu acho que sua tela está um pouco pequena. Tem como você deixar ela um pouco maior? Botar em modo um pouco maior de apresentação? O pessoal acho que tem pessoal de celular aí que está com uma certa dificuldade de ler os dados. Você pode fazer esse favor? Desculpe estar te interrompendo, mas isso é importante. Eu acho que é esse botão aqui, um desses aqui de baixo, aqui próximo, aqui para o canto. Não é esse. Só um minuto, vamos ver. Eu não conheço muito bem. Fica à vontade, Roberto, que nós temos tempo. Fica à vontade. Tá no módulo de apresentação de slide, é isso? Ele está pequeno. Seria bom o módulo apresentação mesmo, que está com a tela dividida em 2 aí no teu computador. Vamos ver aqui, talvez a parte de cima, aqui, exibir configuração. Não, mostrar baixo tarefas. Vamos ver. Não. Eu não posso saber como fazer isso agora. Alguém deu a dica aí no chat, hein? Opa! Vamos dar uma olhada aqui no chat. Eu não estou lendo o chat, então se vocês puderem me ajudar... Está no modo vista do apresentador, tem que mudar para a tela inteira.
Pode mudar para a tela inteira, então. Onde que seria isso? Aí, ó. Essa aí, eu acho que é essa aí. É a primeira. Aí? Aqui, a primeira. Não, a de cima, a de cima. Aí, perfeito. Pronto. Muito obrigado aí, pessoal do chat. Vamos lá. Então. Bora. A gente vai se virando no mundo virtual. Então, bom, seguindo, balanço de carbono basicamente, né, emissões menos reduções. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Então, primeiro a gente fez o balanço de emissão no ano base, ou seja, qual que é as emissões no cenário que a gente chama sem o projeto. Depois a gente fez uma estimativa do que aconteceria futuramente com base em algumas expectativas de resultado de performance do projeto, que aqui é o que a gente chama de estimativa ex ante. Aí, ao longo dos anos 17, 18, 19, até o ano passado, 2020, a gente fez um processo de monitoramento. Então, a equipe de campo do projeto alimentava a Pangea com dados de atividade e nós agíamos como os tradutores desses dados para emissões e remoções de gases de efeito estufa. No final do ano passado, a gente fez o balanço final, compilando todo esse período e utilizando exatamente as mesmas metodologias, os dados e os fatores de emissão que foram definidos no início do processo, para ter uma linha histórica coerente. E, por fim, entre final do ano passado e início desse ano, com uma interação com os verificadores do projeto, a gente elaborou o relatório final, que incorpora uma série de ajustes e lições aprendidas, como, por exemplo, o fator de emissão relativo à recuperação das pastagens. Então, resultados do ano base, a emissão antes do início do projeto, no escopo do projeto como um todo, né, ou seja, nos 77 mil hectares, era de 167.470 toneladas, CO2 equivalente. Veja bem lá, 89% solo mais rebanho, né, então maquinária agrícola aí tem uma importância menor, né, no contexto. Alguns indicadores interessantes: emissão por cabeça, 2,29, por hectare, 2,17, a taxa de lotação na época era 0,9 cabeça por hectare, e o tempo de abate, 28 meses. Então, aqui, indicadores que não são utilizados no dia a dia do pecuarista em geral, né? Eu espero que passem a ser, pela importância que são, eu vou tentar mostrar aqui, e alguns que fazem parte do linguajar aí diário. Então, a área, sob o ponto de vista do uso do solo, tinha 74% dela em algum nível de degradação e já 26% recuperada. As nossas expectativas, que foram cunhadas também no início do projeto para elaborar os cálculos ex ante, é da gente conseguir recuperar 25 mil hectares ao longo do projeto, aumentar a taxa de lotação para 1,7 e diminuir o tempo de abate para 24 meses ou menos, né? Então, é o que essa figurinha aqui ilustra hipoteticamente, né? Os 77 mil hectares aqui, quase que metade deles sendo já recuperados em 2019, 2020. A gente entende que é um processo de médio prazo, longo prazo, a recuperação da área como um todo. Bom, esse é o resultado do ex ante, lembrando, frisando, mais uma vez, feito com base nas métricas, nos números e no fator de emissão definido na época. Então, a diferença entre o cenário sem o projeto, que é a linha escura, e o cenário com o projeto, que é a linha verde, significa o total de emissões evitadas, que é a área do gráfico, que somadas totalizaram aí 515 mil toneladas de CO2 equivalente em 5 anos. Aí depois a gente passou, né, para acompanhar a implementação do projeto de fato, entre lá o ano safra 15-16 até 19-20. Bom, esses foram os resultados sob o ponto de vista da recuperação das pastagens. A gente saiu aí de uma área aproximada de 57 mil hectares de pastagens degradadas para 33 mil, então foi uma redução bem substancial, né? Então a área recuperada aí aumentou de quase 20 para 43 mil hectares. Além disso, a gente viu surgir a agricultura entrando na área, né, sob forma de um sistema de integração lavoura-pecuária. É muito interessante, acho que até uma tendência no setor.
E observamos também algumas discrepâncias que são absolutamente comuns num projeto de tamanha magnitude e que foram sendo ajustadas principalmente para o relatório final, que é essa linhazinha amarela. Os resultados em termos de rebanho, nós alcançamos no ano final de um monitoramento uma taxa de lotação de 1,39 cabeças por hectare, e houve uma redução aí substancial no tempo de abate, de 28 para até 23 meses. Isso tem, logicamente, uma influência no impacto climático do boi, né, nas emissões do boi. Agora, falando das emissões evitadas, de fato, e aqui já recalculadas, tá? O cenário do projeto é, de novo, a linha azul, 167 mil toneladas, CO2 equivalente. A linha vermelha era a nossa expectativa, usando os dados dos fatores da época, e a linha cinza foi o que a gente, de fato, conseguiu identificar utilizando a metodologia recalculada, né? Algumas observações que eu acho importante fazer aqui. O primeiro ano, que foi o ano 2000, o ano safra 15/16, estava muito cedo para a gente já fazer uma mensuração dos impactos das atividades do projeto. Isso não foi feito, então esse gráfico ele acompanha a linha tendencial do ex-ante. Então, por isso esse dente aqui, né? O que aconteceu, muito provavelmente na realidade, é uma linha reta entre o início mensurado do projeto e aqui o ano 2 de 133.700 toneladas emitidas. Então, já uma redução substancial. A gente vislumbrou, a gente conseguiu perceber que a partir do ano 2 houve um investimento maior na restauração das pastagens, né, o que ocorreu, o que acarretou uma redução bastante substancial nas emissões. O rebanho não acompanhou no início essa recuperação das pastagens, por uma lógica econômica, né? É difícil fazer tudo ao mesmo tempo, quem é pecuarista aí sabe, e posteriormente, com um nível de pastagens melhorado, houve então uma maior intensificação, um aumento na taxa de lotação, o que acarretou um pequeno aumento aqui nas emissões novamente. Nesses anos, houve bastante remoção de carbono no solo, tá? Mas essa remoção foi superada pelas emissões do boi. Eu tenho esses resultados destrinchados, depois eu posso mostrar para vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar agora para vocês. Esse aqui é a tabela que mostra aí os resultados por cada um dos escopos, e eu acho que faz as pessoas entenderem melhor a conformação do balanço, né? Então, o escopo 1, basicamente, é a emissão do gado, tá? Então, vocês podem ver aqui que teve uma pequena queda e depois recuperou porque o rebanho aumentou de tamanho. Escopo 2, emissões de energia elétrica, não é relevante para o nosso caso. Escopo 3 são insumos agrícolas. Emissões biogênicas basicamente biocombustíveis utilizados no maquinário. E aqui, mudança no uso do solo, aqui é um número muito interessante, porque o sistema deixou de ser um emissor, né, a pastagem, e passou a remover carbono a partir do ano 3 do monitoramento, né, chegando até uma remoção de 70 mil toneladas por ano. E aí, o balanço, que é a soma das emissões menos as remoções, é o que a gente chama aqui de total. Seguindo agora para alguns indicadores que eu mostrei lá no início, e agora comparando o que a gente tinha no ano base com o ano 5, então a gente foi de uma emissão de 2,29 toneladas por cabeça para 1 tonelada por cabeça, então uma redução de 122% ao longo dos 5 anos, uma redução também de emissões por hectare de 57%, fruto, de novo, da recuperação das pastagens e da implementação do sistema lavoura-pecuária, da integração lavoura-pecuária. A taxa de lotação aumentou 32%, o tempo de abate reduziu 17%, e a gente teve um aumento na área recuperada de 54%. Então,
sim, indicadores realmente bastante relevantes e que vão de encontro aos objetivos do projeto. Indo agora já para os finalmente da minha apresentação, eu não estou aqui mensurando o tempo, tá, Pedreira? Você que me diga aí. Você está com 15 minutos ainda, fica à vontade. Tá bom. Esse é um slide que tem bastante informação, porque eu acho que ele trata, talvez, do assunto mais importante do projeto, né? Que é o fator de remoção de carbono no solo. Isso tem muito estudo acadêmico. Esses estudos acadêmicos, em geral, são bastante específicos de regiões, e eles são extremamente variáveis, como mostra essa tabela aqui do lado direito. Então, eles podem, quer dizer, um pasto degradado, segundo vários estudos que a gente compilou, ele pode ser desde um emissor, né, até o processo da sua recuperação, remover de 0,54 até 2, ou em alguns lugares até 3 ou 3,5 toneladas de CO2, de carbono por hectare por ano. Então, a escolha desse fator tem total influência sobre os resultados finais do projeto, né? Nós fizemos um estudo no início do processo, uma análise na Fazenda Água Viva, e entendemos, depois de um processo longo de aprendizado em conversa com os verificadores, de que a quantidade de amostras feitas era aquém do necessário para a gente conseguir, de uma forma coerente e robusta, defender o uso de um fator local, né? Foram números amostrais pequenos, apenas 3 unidades de amostra, e a gente entende agora, olhando metodologias, por exemplo, para a geração de crédito de carbono, que esse número deveria ser maior. Então, primeira lição aprendida, no início de um projeto como esse, num processo como esse, buscar fazer maiores amostragens, um número maior de amostragem de solo, para que a gente possa usar fatores locais, ao invés de fatores regionais ou fatores globais. Por conta disso, pelo processo de verificação, a gente passou a utilizar, por exemplo, ao invés do fator do ex-ante de 2 toneladas CO2 de carbono por hectare por ano, passamos a usar um fator bastante conservador, que são as regras de contabilização de carbono. Na dúvida, ser conservador, passamos a utilizar aí menos 5,5 toneladas de carbono por hectare por ano. Outras lições aprendidas, a gestão de dados e alinhamento constante entre equipes é fundamental em um projeto de tamanha magnitude, de 5 anos e multi-stakeholders, né? São várias equipes trabalhando juntas, a equipe de campo, a equipe técnica, a coordenação e a equipe de verificação. Por conta disso, a gente percebe que as análises feitas, em alguns casos, foram feitas em cima de escopos diferentes. Por exemplo, a análise que foi feita pelos verificadores para fins de verificação das emissões evitadas e uso pelos Jogos Olímpicos não levou em consideração a entrada da soja no sistema, né? A integração lavoura-pecuária, e com isso acarretou numa redução das emissões evitadas, que foi dita logo antes da minha palestra, num valor de cerca de 114 mil toneladas de CO2 equivalente, ao invés dos números que eu apresentei. Faz parte de um processo complexo como esse. Outra lição fundamental: o carbono ele é altamente sensível ao pacote tecnológico, à forma de aplicação, ao tempo de implantação e à taxa de lotação. Então, são muitos aprendizados e a gente acredita que a gente evoluiu bastante para identificar qual que é o manejo ideal, visando alinhar produtividade e sustentabilidade, né? O que a gente chama de uma intensificação sustentável. O que seja isso? Por exemplo, qual é a taxa de lotação ideal para permitir que a gente tenha uma produtividade alta com uma emissão baixa ou até mesmo neutralizada, entre outras lições aprendidas. A análise da fazenda como um todo é fundamental para a tomada de decisão, para a comunicação externa,
para certificação do produto e para busca, inclusive, de créditos de carbono. O mercado voluntário está em franca ascensão, expansão. É impressionante ver como esse mercado saiu até mesmo fortalecido de um ano tão difícil como 2020. A entrada do Biden nos Estados Unidos é um indicador, na verdade, um driver muito importante, né? E eu acredito que é uma oportunidade que os pecuaristas devem começar a utilizar, a olhar, né? Vendo o carbono como mais um produto do seu sistema produtivo. Por fim, liderança local se mostrou absolutamente fundamental para o engajamento dos produtores num projeto de médio e longo prazo. Eu vejo isso como um dos diferenciais da Liga do Araguaia, né? Um projeto de pecuaristas para pecuaristas. É por isso que a gente está aqui hoje, após 5 anos, e eu acredito que não é o fim de uma jornada, mas acho que é o início de um novo ciclo aí. O acompanhamento no campo agrega muita precisão aos cálculos e também mantém o engajamento. Então, foi muito importante o trabalho do Knorr, junto com a sua equipe, sendo coordenada pelo Pedreira, para a coleta dessas informações e manter também os produtores informados sobre o projeto. E, por fim, eu entendo que os resultados comprovam o potencial das boas práticas agropecuárias, como principalmente a intensificação sustentável, na remoção de quantidades consideráveis de carbono da atmosfera. Se a gente migrar para a recuperação das pastagens degradadas no Brasil, para a intensificação e para a integração entre pecuária e outros, lavoura-pecuária, com certeza a gente vai ter um sistema produtivo, um sistema agrícola brasileiro que não só é uma potência mundial de alimentos, mas vai ser uma potência mundial de redução, mitigação e geração de créditos de carbono. Queria, então, finalizar com alguns rápidos agradecimentos aí. A DAO, na figura do Luiz Gustavo, né, que acompanhou principalmente essa reta final do projeto. O Júlio, que acompanhou o início do projeto, que foi também muito importante para nós. A Liga do Araguaia, na figura do Pedreira e do Caio Penido, que estiveram aí coordenando o projeto desde o dia 1. A equipe de campo, coordenada pelo Knorr, com o Lucas Rezende, Vinícius e o Rodrigo. A Embrapa, com um apoio fundamental do Eduardo Assad. E a Suzy Martins, que é minha coordenadora técnica, que me ajudou aí ao longo desse processo muito também, e que está nos ouvindo aí virtualmente. Eu fecho por aqui, Pedreira, e abro aí para conversa ou para